Olá a todos, neste vídeo iremos falar sobre percentagens e iremos resolver alguns problemas recorrendo a percentagens. Várias são as situações no dia-a-dia onde se utilizam as percentagens nos impostos, nos descontos, nas percentagens de aumento de um ordenado, a percentagem de bateria de um telemóvel, a percentagem de entrada que é dada para a aquisição de um produto. Na verdade, a percentagem é um modo de representar uma razão entre dois valores em que um será a parte do todo, considerando então o ponto denominador 100. Vamos considerar aqui um quadrado dividido em 100 quadrados, dos quais 32 estão pintados a rosa. Uma forma de apresentação, aquilo que vamos denominar de fração decimal, 32 em 100, a proporção em 100. Se dividirmos, numeral decimal 0,32. Se multiplicarmos por 100, obtemos então a forma que conhecemos de percentagem, 32%. Poderá dar-se o caso de ainda se obter então uma fração mais simplificada, aquilo que vamos considerar então da nossa fração decimal, fração irredutível. Vamos ver aqui uns exemplos de aplicação. Pinta 6 quadrados do retângulo seguinte, composto por 40 quadrados, 10 quadrados em cada uma das 4 linhas, 40. Explica como determinas a percentagem de área que foi pintada. Muito bem, super simples. A proporção. Primeiro, não ainda em fração decimal, mas na proporção que nós temos. 6 em 40. 6 em 40 foram os quadrados que foram pintados do total de quadrados que nós tínhamos. Então aparece o nosso numeral decimal, 0,15. 0,15 podemos transformar em fração decimal, 15 em 100. A forma de forma decimal que aparece aqui, tanto podia ser numeral decimal, 0,15, como fração decimal, que seria 15 em 100. Se pegarmos o nosso numeral decimal e multiplicarmos por 100, cá está então a nossa percentagem, a forma como obteríamos a percentagem. A forma de fração da parte de área que foi pintada, teríamos aqui então os 15 em 100, ou da nossa fração inicial, podíamos considerar 6 em 40, chegar à fração irredutível, dividindo por 2, seria 3 vinteavos. De seguida vamos resolver ver aqui a resolução de 3 exemplos que não são no contexto de um problema, mas podem aparecer no contexto do problema, e saber resolvê-los vai ajudar-te muito na resolução desses problemas. Um primeiro caso, 72 euros com desconto de 30%. Qual é o valor do desconto e qual é o preço final a pagar? Ora bem, 30% de desconto quer isto dizer que é 30 em 100, em numeral decimal 0,30. Se multiplicares diretamente o valor que tens por 0,30, obtens logo então em euros o valor com desconto. O desconto, desculpem. Se ao valor total que tínhamos inicialmente subtrairmos então esse valor do desconto, obtemos então o valor a pagar, que seria 50,4 euros. Um outro processo é perceber qual era a percentagem do valor que estaríamos a pagar. Se a 100% tirarmos então 30%, quer dizer que estamos a pagar 70% do valor. Então calcularíamos 70% do valor. 72 vezes 0,70, repara o que acontece, 50,4 euros. Vários são os produtos onde aparece a indicação, mas sem o IVA, o imposto sobre valor acrescentado. 48 euros sem IVA. Qual o valor do IVA? Qual o valor do preço final a pagar? Mesma lógica, de 48 vamos calcular 23%, multiplica-se por 0,23, 11,4 euros. Aqui diferente, ao valor que temos inicialmente, vamos acrescentar o imposto sobre o valor acrescentado e obtemos então o valor final a pagar. Na mesma lógica do que foi apresentado em cima, mas em vez de subtrairmos, se aos 100% acrescentarmos os 23%, vai dar então a multiplicação por 1,23. Por 123 a dividir por 100, daria aqui 1,23. E então obteríamos logo o nosso resultado final a pagar 59,4 euros. Uma outra situação que pode aparecer é já teres o valor com o desconto. 58,8 euros preço pago com 30% de desconto. Este já foi o valor com o desconto. Qual era o preço do produto sem desconto? Ou seja, 58,8 se tem 30% de desconto corresponde a 70% do valor. 100% do valor, quanto é que será? Regra 3 simples. 58,8 vezes 100, a diagonal que tem os valores, os dois valores, multiplica, e a diagonal não tem o x, a dividir então aqui por 70. 58,8 vezes 100 a dividir por 70, o valor que nós tínhamos inicial sem desconto seria de 84 euros.
Problema. A Rita precisa do computador, o seu amigo Dinis, muito atencioso, viu uma promoção na loja. Vamos tomar aqui atenção à conversação que eles têm e vamos apresentar uma possível explicação que o Dinis possa dar e calcular então o preço final a pagar pelo computador. O Dinis diz: Olá Rita, tudo bem? Vi um computador com 800 euros, que sem IVA, com 15% de desconto, sendo a taxa de IVA de 23%. Olá Dinis, boa, mas o que é que se aplica primeiro? A percentagem de desconto ou a taxa do IVA? E ele diz: a ordem não altera o valor que vais pagar. É isto que temos de ter atenção e tentar provar se o Dinis tem razão. Como assim? Preciso que me expliques. Vamos então aqui ajudar a Rita e tentar perceber qual foi a lógica de cálculo que o Dinis aplicou. Primeiro que tudo, interpretar o problema, identificar o que é dado e o que é pedido. O que é dado? Valor inicial do computador, 800 euros. Taxa de IVA, 23%. Percentagem de desconto, 15%. Pedido, verificar se a ordem de aplicação do desconto ou do IVA altera o preço final do computador e qual é o preço então final do computador a pagar. Selecionar e executar uma estratégia. Segundo passo, calcula-se o preço final das duas formas diferentes e compara-se então o resultado. Aqui à esquerda, calcular primeiro o valor do computador com o IVA. Como o IVA tem 23% e é para acrescentar, tal como vimos anteriormente, multiplicando por 1,23, obtemos o preço do valor com o IVA. Como o desconto era de 15%, quer dizer que vamos pagar apenas 85% do valor do computador. Calculando 984 multiplicando por 0,85, temos então, com os 15% de desconto, temos então o preço final a pagar. Se ao invés calculássemos primeiro o desconto, 800 euros, multiplicássemos então por 0,85, quer dizer que o valor do computador com o desconto seriam 680 euros. E aos 680 euros colocássemos então a taxa do IVA com 23%, ou seja, multiplicando por 1,23, olha o que acontecia, 836,40 euros. Finalmente, avaliar o resultado no contexto do problema e da resposta. E então a resposta seria, uma vez que o resultado final obtido foi igual nos dois processos, conclui-se que a ordem não altera o valor final a pagar, que seria de 836,40 euros. Um segundo problema. A Joana experimentou o skate da prima e gostou muito. Decidiu então comprar um para si. Pediu aos pais uma mesada para poupar dinheiro com esse objetivo. Os pais concordaram e apresentaram-lhe duas hipóteses. No primeiro mês receberia 5 euros e aí em diante receberia um aumento de 20% relativamente ao mês anterior. Ou em alternativa, recebia 10 euros no primeiro mês e um aumento fixo de 2,5 euros todos os meses. Ajuda a Joana a decidir qual das alternativas apresenta mais vantagens. Para auxiliar na decisão, utiliza uma folha de cálculo. Então vamos fazer isso. Na folha de cálculo, colocamos então aqui uma tabela, os meses, até 2 anos, 24 meses. Na primeira hipótese, começava com o primeiro mês, então, a 5 euros. A segunda hipótese, que o primeiro mês teria, então, 10 euros. E a partir daí, conseguiríamos, então, o esquema que estava. A primeira hipótese era acrescentar 20% relativamente ao mês anterior. E a segunda hipótese seria acrescentar, então, 2,5 euros em cada mês. Vamos, então, ver e preencher a tabela para vermos, então, e estudarmos a melhor hipótese para comprar o skate. Podemos começar pela segunda hipótese. Vamos à segunda célula, aqui na I6, e vamos dizer que queremos a célula anterior, a que está por cima, a I5, e vamos acrescentar 2,5. Terás que colocar o igual primeiro e terá que ser mesmo vírgula, ok? A partir deste momento, colocamos então Enter e aparece-nos o valor. Como já temos aqui uma fórmula, basta irmos aqui ao cantinho, quando aparece aqui a cruz, e arrastarmos. O que é que vai acontecer? Vai-nos acontecer as somas de ao mês anterior ser acrescentado 2,5 euros. No primeiro caso, então, na primeira hipótese, à célula anterior H5, vamos somar 20% do seu valor, ou seja, H5 vezes 0,20. Entra. E então temos os 20% acrescentados aqui ao valor anterior, que era 5 euros. A mesma coisa, arrastamos e o que é que vai acontecer? Vai acrescentar sempre 20% ao valor que tínhamos no mês anterior. Conclusão. Se tivéssemos num primeiro ano a segunda hipótese com um valor inferior a 37,5 euros, a segunda hipótese seria muito vantajosa, mas imagina se tivéssemos então um valor de 60 euros a pagar pelo skate.
de 15 meses na primeira hipótese e na segunda hipótese precisaríamos de 21 meses. E é tudo. Até um próximo vídeo.